Olá, bonitas, bonitos. Eu sou a Juliana, sou a fundadora da Flor de Oliva. E para quem não conhece, a Flor de Oliva é uma microempresa de cosméticos naturais que está prestes a completar 7 anos de história. E é essa história, são histórias dessa história que eu quero compartilhar com vocês. Eu selecionei alguns momentos desses 7 anos que eu acho que são interessantes, que são engraçados, que são de superação, enfim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O ano era 2018 e o meu filho tinha um pouco mais de 6 meses de idade quando ele começou a apresentar umas manchas pelo corpo que foram diagnosticadas como dermatite atópica. Eram manchas vermelhas, ressecadas, a pele dele ficava muito irritada, muito sensível. E o único tratamento proposto era pomada com corticoide, que resolvia na hora, mas não tratava a pele e sempre voltavam essas manchas cada vez maiores, cada vez mais ressecadas. E eu comecei a procurar por alternativas que pudesse tratar de verdade a pele do meu filho. Mas o que eu queria era contextualizar a minha vida nessa época antes de entrar a fundo nessa história. Fazia mais ou menos um ano que eu tinha voltado para Passo Fundo, que eu estava na casa da minha mãe. Antes eu morava em Florianópolis e lá eu vivia um relacionamento abusivo e que eu acabei engravidando. E eu não tinha nenhum tipo de apoio, né, ainda grávida. Então eu dei um basta nisso. Quando eu tinha 6 meses de gravidez, eu peguei as mudas de roupa que eu conseguia carregar, peguei aquilo que eu conseguia carregar comigo e deixei tudo para trás, deixei os móveis, deixei as minhas roupas, minhas coisas todas, eletrodomésticos, enfim, deixei a minha casa montada lá em Florianópolis toda para trás, para fugir desse relacionamento abusivo e dessa falta de apoio, de estrutura. Eu estava completamente sozinha, grávida, e aí já sabendo também que eu não ia ter nenhum tipo de apoio depois que o bebê nascesse. Então eu pensei, eu tenho família, eu tenho um lar onde as pessoas me amam, me apoiam, e peguei minhas coisas e vim embora. Eu não quero chorar, porque essa é uma história feliz. Vamos lá, calma aí. Então eu vim para Passo Fundo, né? E aí, quando o Bento tinha 6 meses, depois que ele nasceu, já tinha aí um ano que eu estava na casa da minha mãe em Passo Fundo. Nesse período eu trabalhava, né, lá em Florianópolis, eu trabalhava numa escola de educação infantil, dava aula de capoeira para crianças. Então eu antecipei a minha licença maternidade quando eu vim embora. E esse salário maternidade que eu ganhei durante a licença foi a única renda que eu tinha nesse período todo, assim, né? Porque aí depois o Bento nasceu, e então eu estava cuidando dele, e eu não tinha como trabalhar, né, ainda. Então, a minha renda era a única, era o salário maternidade que eu ganhei ali por 4 meses. Depois eu me desliguei desse trabalho, né? Não queria voltar mais para Florianópolis, não tinha mais como voltar, né, sozinha. Então, essa era a única renda que eu tinha conseguido nesse período, né? Era o salário maternidade dessa escola que eu dava aula. Então, quando ele completou 6 meses, foi que eu comecei a procurar emprego, né? Fiz algumas entrevistas de emprego e teve uma em específico que eu acho que era a que eu mais tinha expectativa de conseguir, porque eu tinha já alguma experiência com educação, né? E trabalho em escolas, que foi justamente numa escola. Nessa entrevista de emprego, junto dos meus concorrentes, na frente dos meus concorrentes, essa pessoa que estava me entrevistando me perguntou como que eu faria para ser uma boa profissional, me comprometer com o trabalho, se eu tinha um bebê pequeno em casa. Com quem que eu ia deixar o meu bebê? Quem que ia cuidar do meu bebê para que eu pudesse fazer um bom trabalho e ser uma boa profissional? E essa pergunta me constrangeu muito, foi na frente dos meus concorrentes, enfim, e isso que eu não tinha mencionado, que eu era mãe solo, né? Então, assim, foi algo que me chocou muito, e aí me deu essa percepção da dificuldade que seria eu conseguir realmente encontrar um trabalho, mesmo com formação. Eu sou jornalista também, estava procurando um emprego na área, né? E realmente me deparei com esse cenário, assim, de imensa dificuldade de conseguir um trabalho, especialmente por ser mãe de um nenê recém-nascido. Então esse era o contexto da minha vida, né, quando o Bento foi diagnosticado com a dermatite atópica ali, né, quando ele tinha pouco mais de 6 meses. Eu estava desempregada, não tinha quase dinheiro e estava
enfrentando essa questão da pele do Bento e procurando achar uma alternativa para tratar a pele dele. Esse era o contexto da minha vida, né? A minha família sempre foi de usar as plantas, né, para tratar as coisas, as enfermidades, enfim. Sempre teve horta em casa, sempre a gente buscou nas plantas para tratar as coisas de imediato, assim, né? E não foi diferente quando o Bento apresentou esse problema de pele. Então eu comecei a fazer chá para dar banho nele, botava aveia, botava camomila, comecei a fazer compressa para passar na pele dele com azeite de oliva, algumas outras plantas, e foi aí que eu comecei a me despertar para esse mundo, né, dos cuidados com a pele de forma natural. E comecei a buscar também por produtos naturais, por marcas de cosméticos naturais, e na minha cidade eu tive uma dificuldade de encontrar. Comecei a procurar também na internet, e foi então que eu vi um vídeo no YouTube do sabonete de Castela, que é um sabonete feito todo de azeite de oliva e que seria muito maravilhoso para pele sensível, para pele de bebê e especificamente também muito bom para essa questão da dermatite. Então, eu comecei a procurar por esse sabonete na internet, encontrei para comprar, ele não é barato, né, todo de azeite de oliva e ainda mais pagando frete e tal, vindo de longe. No site que eu vi para comprar esse sabonete, tinha um curso de saboaria online, estava oferecendo um curso de saboaria online. E então eu pensei, de repente eu poderia aprender a fazer, né, sairia mais barato eu fazer em casa do que eu estar sempre comprando. Se realmente for uma coisa que dê certo, eu vou ter que usar só isso nele e, e vai sair caro. Então eu cogitei a possibilidade de fazer o curso, olhei lá para as minhas economias do meu salário maternidade e realmente o que eu tinha guardado ali do salário maternidade era o que dava para fazer, suficiente para fazer o curso. Não era muito caro, mas eu também não tinha muito dinheiro, então peguei aquele dinheiro do salário maternidade e fiz esse curso online. E mal sabia eu que ali estava começando uma grande virada na minha vida, né? Que foi com essa questão da pele do Bento e eu buscar por alternativas. Eu realmente não, em nenhum momento planejei fazer uma marca de cosméticos ou nem mesmo vender esses sabonetes que eu estava fazendo o curso, aprendendo a fazer. Realmente o meu foco era só tratar a pele do meu filho, cuidar bem da pele do meu filho e achar uma solução para esse problema que ele estava enfrentando. E aí eu fiz o curso, peguei minhas economias, investi o que deu para investir em equipamento, comprei um mixer, comprei um termômetro, comprei uma balança, comprei 1 litro de azeite de oliva, algumas poucas matérias-primas, assim, era tudo muito caro, né? Os equipamentos também não eram muito baratos, então eu juntei tudo que eu tinha de dinheiro, do pouco que eu tinha, para fazer então o sabão para a pele do Bento. E aí então eu fiz o meu primeiro sabão, e ele está aqui, a planilha. Eu aprendi a fazer uma planilha no curso, onde eu coloco todas as informações, assim, né, do cálculo para fazer o sabonete. Então eu imprimi a planilha que a professora do curso ofereceu e escrevi aqui. Mal sabia eu que era a única vez que eu ia usar a tal da planilha, porque depois disso eu comecei a fazer só os cálculos de cabeça e nunca mais usei a tal da planilha, mas ainda bem que eu fiz ela, porque eu pude registrar a primeira vez que eu fiz sabonete na minha vida, e que basicamente é o início da história da flor de oliva, né? É o que eu considero o aniversário da flor de oliva aí. Então, tá aqui sabão de Castela, Castela e camomila. Eu já tinha essa coisa de usar as plantas, né? Então peguei, já estava usando muito a camomila, fiz um extrato de camomila e coloquei no sabão no primeiro que eu fiz. Coloquei as informações aqui e eu coloquei a data que tá aqui, 28 de fevereiro de 2018, que é o que eu considero o aniversário da flor de oliva, né? Que é a primeira vez que eu fiz sabão na minha vida, a primeira vez que eu fiz sabonete. Na verdade, eu considero assim todo o mês de março como sendo o início da flor de oliva, porque foi em março que eu vendi o primeiro sabonete e virou aquela chave na minha cabeça de que eu poderia vender sabonetes e fazer uma renda extra. Ainda não tinha nenhuma ideia de marca, de nome, né, do nome Flor de Oliva, que veio, né, disso também, inspirado nessa história, mas veio muito depois. Eu não tinha pretensão de fazer marca, de fazer disso um negócio e a minha profissão. Mas foi uma virada de chave de pensar que eu poderia ali fazer uma renda, já que eu não tinha emprego, não estava
com perspectiva de conseguir emprego e também estava sem dinheiro e com uma criança para criar. Então, no dia 28 de fevereiro de 2018, é a data, o marco inicial da Flor de Oliva, que agora, dia 28 de fevereiro de 2025, completa 7 anos de história. Então, me acompanhe aqui, porque eu vou trazer mais histórias. Essa foi só a primeira, o chute inicial, a história mais importante, talvez. Mas tem muitas outras histórias, muitas coisas engraçadas, muitas coisas, muitas dificuldades. E eu vou selecionar elas e trazer aqui para vocês um pouquinho mais dessa jornada que já vai completar 7 anos.